Vamos lá, vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo também está pensando aí, em razão daquela confusão danada, esse escândalo de negócio de venda de ingressos, que a gente já falou aqui. Você tem que dividir por partes, né? Tem venda de ingressos, tem a tal da caneta lá que derrubou o nutrólogo que o São Paulo estava colocando nessa reformulação do departamento médico como se fosse uma estrela. O homem já saiu, né? Que beleza. E parece, o Ranieri cobrou ontem, parece que em relação a esse escândalo dos ingressos, já foi feita uma denúncia ao Ministério Público. Eles vão analisar e, se bobear, eles vão entrar para investigar, né? Graças a Deus. Porque aí, né, a tal da comissão interna, sindicância interna de clube, a gente sabe como é que funciona, né? Ah, não, vai ser completamente transparente, não sei, né, em política nenhuma, que não sei o que. Tá bom. Então tá bom, mas aí o Ministério Público, se entrar na parada também, né? Aí realmente é um negócio que pode trazer à tona, ou aliás, não, né? É vai ser investigado. É a única possibilidade de isso resultar em alguma coisa, né, Marcelo Lima? Porque assim, a gente tem ali, por exemplo, vamos imaginar, falando da política do São Paulo. O Júlio Casares é o presidente, ele tem ali, né, os seus apoiadores, ele tem maioria no Conselho Deliberativo, ele tem a máquina, digamos assim, dentro do São Paulo ele tem a máquina. Então, qualquer coisa que atinge o Júlio Casares, não estou falando que é culpado, não é culpado, teve ligação, não teve ligação, que a ex-mulher dele ela tem algum envolvimento. Eu não tô assim, chegando a nenhuma conclusão. O ponto é, independentemente de qualquer coisa, isso não vai atingir ninguém ali. Não vai atingir porque eles têm a máquina, eles têm todo o comando. Até a sindicância interna passa ali por eles. Então a única forma de uma investigação, da certeza, digamos assim, de uma investigação mais aprofundada e que eventualmente possa indicar, né, algumas atitudes que foram erradas, a única possibilidade, eu acho, que é com a entrada do Ministério Público. Ou se, no caso, ali você tivesse uma oposição que tem um peso maior dentro do Conselho Deliberativo e etc. Então, sinceramente, viu, Marcelo Lima, esse lance aí dentro do São Paulo não vai dar em nada, absolutamente nada. Né? As pessoas envolvidas pediram afastamento já, é isso que vai acontecer. E vai ficar por isso mesmo, o tempo vai deixar que tudo entre no esquecimento. O que não pode acontecer é exatamente isso, que o tempo entre no esquecimento, que o torcedor tem que cobrar, a imprensa tem que manter esse assunto vivo, porque senão daqui a pouco, como a gente falou ontem, vira o ano, aí começam possíveis sondagens de jogadores, contratações aqui e ali, muda o assunto e o assunto fica para trás. Então a gente tem que cobrar mesmo, tem que se falar disso, esse problema da caneta emagrecedora, dos ingressos de camarote. O Sombra está dizendo aqui, eu vou lembrar diariamente. Exatamente, mas esse é o papel da gente fazer mesmo, tem que lembrar diariamente isso, porque não pode ficar no esquecimento, não pode deixar passar uma situação como essa que o São Paulino está vivendo hoje. É isso, né? Muito bem. Aliás, o presidente do São Paulo, né, o Júlio Casares, ele, junto com o Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, eles fizeram uma proposta lá, algumas propostas de alteração do Estatuto do São Paulo, com uma reunião entre conselheiros aliados, tá? Então essa mudança, se aconteceu, essas mudanças atingiriam a estrutura política e administrativa do clube, né? E reacenderia ali talvez uma mudança para a SAF no futuro. Entre os pontos, né, essas mudanças que estão propondo entre eles lá, né? O Casares, o Outen e os seus pares que o apoiam, uma sociedade, atualmente o Estatuto exige mais de 2/3 para que você vote alguma coisa em relação a, por exemplo, uma SAF, né? Então, eles acham que tem que afrouxar isso aí, que não precisaria ter mais 2/3 para que você conseguisse aprovar alguma coisa, né? Então, é uma das coisas. E o outro, um dos pontos, é a separação do futebol do clube social, né, que permitiria uma gestão independente do departamento de futebol, com maior autonomia administrativa, financeira e operacional. São uma das propostas, né? Então, diminuir a necessidade de ter 2/3 do conselho para aprovar uma pauta mais polêmica e separar o futebol do social, que isso já é falado há 415 anos, né? Então, a proposta vai ser analisada por uma comissão legislativa do clube, tem um prazo de 30 dias para avaliar e decidir se ela vai ser encaminhada para o conselho ou não. Caso avance, aí cabe aos conselheiros votarem essas mudanças estatutárias. Se votarem, aprovarem, ainda vai precisar passar pela Assembleia Geral dos Sócios e aí sim, se isso acontecer, pode ter uma mudança no estatuto. Agora, vocês perceberam
que eles querem mudar isso, querem mudar aquilo, mas eles não colocam em votação de mudança de estatuto a participação do torcedor, do sócio-torcedor na eleição direta para presidente. Eles não colocam de jeito nenhum esse tipo de pauta. Né, Lima? Exato. Não convém, aí não Exato. convém, aí não é impressionante, não vale a pena. né, cara? Exatamente. E outro assunto que todo ano, no final do ano, é recorrente no São Paulo é o Luciano, hein, Lima? Também. É o Luciano. Agora o empresário disse que o futuro dele é incerto no São Paulo, né? Ele tem contrato aí até o final de 2026, só que já estão conversando para ver se vai continuar, não vai continuar. Todo ano é a mesma coisa. Eles ficam cavando talvez alguma oportunidade para o Luciano fora, mas diz que ele está muito feliz no São Paulo, que ele quer cumprir o contrato, mas sempre jogam essa informação aí, talvez, para cavar alguma coisa fora. E aí o empresário do Luciano tá na dele, né, rapaz? Porque ele quer valorizar o cliente, né? De repente, aí se faz uma prorrogação de contrato, se aumenta o salário do cara, aí ele leva a comissãozinha dele, ele tá na dele, né? Enfim, o que ele disse, Gabriel? Acreditamos que o empresário do Luciano, acreditamos que o São Paulo queira prolongar mais o vínculo. É um jogador de muita qualidade, maduro, com a sua idade e experiência. Os números que apresenta são interessantes e acho que vamos ter uma briga boa de permanência ou talvez uma transferência para um novo clube. Isso está muito incerto, muito cedo, na verdade, para se falar. Disse aí o Canuto, né, lá no GE, ele que é o empresário do Luciano. Se tem contrato... O que ele falou, Lima? Então, você ouviu? Não, cadê? Mostra aqui, ó. É que se tem contrato... Aqui no meio da galera. Não, se tem contrato até Foi boa 26... a imitação, não, né? Não, foi boa, pô. Foi horrorosa. Foi horrorosa, nem dá pra Se saber tem quem contrato até o final Canuto, de 26, não é? por que tem que ficar Mas sua falando, imitação né? não dá pra saber. Por que tem que todo ano ficar pensando se vai continuar ou não? Tem contrato até o final de 26, não tem que entrar nesse... Mas joga na mídia, joga esse papo, que é pra ver se aparece alguém. É pra valorizar mesmo. Ângelo Canuto, o nome do procurador do Luciano. Vocês ficariam com o Luciano? Ficariam não, porque ele tem contrato até dezembro. Prorrogaria, na verdade? Não, prorrogaria acho que não. Acho que tem que... Na confraternização, assim, da... Perna de pau. De fim de ano, né? Fica lá, acho que tem que cumprir o contrato dele até o final do ano que vem. Ó, eu acho que tem que permanecer. Eu acho o Luciano um bom jogador, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Eu não acho... Perna de pau. Assim, tem muito torcedor do São Paulo que diz que é ídolo. O Sombra, ele até comenta aqui, e é verdade, ele é ídolo por uma geração que começou a acompanhar futebol ali, principalmente a partir de, sei lá, viu grandes ídolos. 2010, 2012, aí ele é ídolo, de fato, para esse pessoal. Mas eu acho que o Luciano, querendo ou não, ele é aquele jogador que muitas vezes acaba atrapalhando um pouco a dinâmica do time. Eu via ele como um cara que jogava mais para ele do que para o coletivo. Isso me incomodava um pouco. Eu acho que a postura dele até mudou, né, de uns meses para cá. E eu vi ele jogando de uma forma mais coletiva, reclamando menos com os companheiros dentro de campo, etc. Mas, sinceramente, assim, eu quando vejo as conquistas do São Paulo, desde que o Luciano ele chegou ao tricolor, eu não vejo protagonismo da parte dele. Né? Então você pega, eu já falei isso aqui, você pega Campeonato Paulista, você pega a Copa do Brasil e você pega a Copa Rei, né, que são os 3 títulos que o São Paulo ali conquistou, você não vê o Luciano protagonista em nenhum... Muito pelo contrário, na Copa do Brasil ele foi reserva ali durante toda a reta final. Então, sinceramente, eu não sei se o ciclo do Luciano talvez no São Paulo, se vai algo muito além disso. Marcou 100 gols com a camisa do São Paulo, etc. Mas não são assim, não são gols que renderam títulos, né, ao que eu acho São que Paulo. Nesse ano, principalmente, Rani, as lesões que o São Paulo sofreu, os jogadores que ficaram fora, acabaram colocando o Luciano nessa posição de ter que ser o protagonista. Mas realmente ele não é, né? Se o São Paulo tivesse a disposição... Foi provado, porque quando teve que ser contra a LDU, ele ramelou. Ele ramelou. Sim. E quando ele não era, ele ia bem. Então o São Paulo precisa ter o Caleri, precisava ter o Lucas, precisava ter o Oscar à disposição para o Luciano não ter essa obrigatoriedade de ser o protagonista. Quando ele precisou ser, ele não conseguiu ser. Realmente ele não tem essa característica. É um ótimo coadjuvante. Exato, quando tem que ser o protagonista, dá uma ramelada, dá uma engasgada, né? Uma gaguejada. Exatamente. Aí é isso.